do nosso Deus seja glorificado, que o nome do nosso Deus seja exaltado, engrandecido. Deus abençoe, pessoal. Excelente, maravilhosa tarde de sábado. Para todo mundo, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Mais um dia em sua presença, mais um final de semana consagrado a Ele. E para Ele todas as coisas. Sejam bem-vindos, pessoal, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Ana Gasques, boa tarde, Deus abençoe. Daiane, Marcos, Wilson, a paz, Deus abençoe. Boa tarde, gente. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Esperando aquele tempo que a gente dá para o povo entrar, para a gente poder cumprimentar e a gente começar a entregar. Renata Viana, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Celiane, Gilmara tá na área. Oi, oi, oi. E o Silene chegou também. Darlene, Paulina. Boa tarde. Como é que tá sendo o sábado de vocês, pessoal? Hein? Como é que está sendo o sábado? Tá tudo na paz aí? Cleiton, Rondoval. Deus abençoe. Tudo bem? Otávio, tá tudo bem. Bem, bem, bem? Ou bem mais ou menos? Bem, bem, bem? Vai falando comigo aí, povo de Deus, em nome de Jesus, amém? Tá doente? Celiane Souza, quente. Aqui também. Aqui tá só o Cordeiro. Aqui tá só Jesus na causa. Entendeu? Porque não tá fácil, não. E também está muito quente. Oi, Marcos, tudo bom? Deus abençoe. Boa tarde, pessoal que tá entrando aí na live. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Enfim, pessoal, Deus abençoe. Quero trazer um recado de Deus aqui para a nossa vida nessa tarde abençoada de sexta-feira, de sábado. Primeiro eu falei quarta, depois falei sexta, e depois eu falei sábado. Ai, Jesus. É porque eu já estou pensando na semana que vai vir, né? Eu já estou pensando na semana, né? É o que eu já falei para vocês, né? A gente, o final de semana, a gente já fica o final de semana calculando como que vai ser a nossa semana, né? A gente pode até descansar um pouco, né? Fisicamente, mas aqui não descansa. Aqui, ó. Alguém é assim? Ou é só eu? Olha, nem sábado e domingo eu descanso, se bobear. Nem sábado e domingo eu descanso. Né? Mas às vezes a gente tem que desacelerar um pouquinho, não é? Tem que desacelerar um pouquinho pra gente poder, sabe, quando voltar de novo pro trabalho, voltar renovado. Não é? Tá com dor na perna, minha filha? Você tem azeite em casa? Hein, ô Gilmara? Se você tiver azeite em casa, separa aí um pouquinho. Se não tiver azeite, pode ser água. Vou falar pra você passar óleo não, porque não vai tomar tua perna toda. E não precisa. Tem azeite? Fala aí. Amém, gente? Graças a Deus, nós estamos aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Sabadaço com Deus. Sabadaço com Jesus. Mas tem água. Então tu separa a água. Separa água. Porque nós vamos consagrar e tu vai banhar a tua perna com água. Aleluia. Glórias a Deus. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é maravilhoso, gente. Ele é. E em nome do Senhor Jesus, tá?
Coisas maravilhosas sempre vão acontecer na vida daquele que espera, porque aquele que espera sempre alcança. Porque aquele que espera sempre alcança. Gilmara, olhe para minha mão, porque isso daí foi uma obra do mal contra a tua vida, tá? Isso daí foi uma obra do mal contra você, tá? Porque essa situação que está acontecendo nas suas pernas aí, presta bem atenção em nome do Senhor Jesus, é para paralisar você. E você constantemente, tá? É vítima de obra de bruxaria, constantemente, tá? Constantemente você é vítima de bruxaria. Mas eu acredito, tá? Que o que Deus, ele sempre revela, ele resolve. Então, que nesse momento você receba, tá? A cura, tá? A libertação, tá? A obra sendo desfeita do mal contra a tua vida. E que Deus, ele alcance teus ossos. E que Deus, ele alcance teus músculos. E que Deus, ele alcance teus nervos. E que ele traga para você a saúde que você precisa nesse momento. Eu quero que você coloque a mão na tua perna aí onde você está agora. E coloque e diga assim, Senhor Jesus. Diga mais uma vez, Senhor Jesus. Eu determino e declaro agora que todo mal, mas é para falar com vontade, com autoridade, todo mal, agora, da minha saúde, das minhas pernas, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, aleluia. Que Deus alcance você com graça e misericórdia, com provisão, com cura, com libertação, é o que eu declaro, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, amém e amém. Amém? Diga aí onde você está, eu recebo a libertação, a cura para a minha vida. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Deus, ele está nesta live. A luz de Deus está sobre a vida de cada um de vocês e nenhuma treva pode permanecer. A luz de Deus está sobre vocês e treva alguma pode permanecer, amém? Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. O Espírito Santo se faz presente aqui. O Espírito e o poder de Deus se faz presente. Eu quero que você bate a perna no chão. Bate a tua perna no chão agora. E você diga aí, em nome de Jesus, eu estou curado, estou liberto, estou livre. Bate a perna no chão aí, mulher de Deus. Bora. Em nome do Senhor Jesus. Sai andando pela casa, faz qualquer coisa. E volta para dizer alguma coisa aqui em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Nessa tarde de sábado abençoada, tá? Apóstola, esses dias atrás falei que ia no monte. No outro dia meu pé amanheceu inchado, mas eu subi no monte mesmo assim. E lá foi revelado que tinha sido uma obra de magia para eu não ir no monte. Pois é, sempre acontecem essas coisas, mas Deus, quando ele revela, ele resolve. Amém? Todo o ambiente carregado, se houver na casa de vocês, porque eu sei que tem, todo o ambiente carregado, tá? Na casa de cada pessoa que está aqui nesta live, em nome do Senhor Jesus, tá? Vai ser transformado em glória de Deus. Todo o ambiente carregado, todo o ambiente pesado, que houver aqui, casas pesadas, ambientes pesados, mentes carregadas, ouça, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, ô Rondoval Dias, ouça, Deus, ele é pela tua vida, homem de Deus, mas Deus, ele tem te entregue muitos livramentos, tá? Assim ele manda te entregar muitos livramentos. Eu via como se fosse uma obra de bruxaria contra a vida do irmão sendo desfeita agora. Eu via como se fosse uma obra de bruxaria agora feita, presta atenção, sendo desfeita contra a vida do irmão. Existe uma mulher que fez um trabalho de bruxaria. Eu vejo um trabalho de bruxaria com um espelho. Eu vejo um trabalho de bruxaria com uma fronha de travesseiro. Eu vejo espelho. Eu vejo fronha de travesseiro. Eu vejo como se fosse uma terra e a terra de cemitério. Uma mulher fez uma obra de... Eu tô ficando toda arrepiada, tá repreendido, em nome de Jesus. Fez uma bruxaria contra a vida desse homem chamado Rondoval Dias.
para a sua vida ficar toda emaranhada, para a tua vida ficar toda amarrada e para o irmão ficar perturbado. Sabe? Presta atenção em nome do Senhor Jesus, tá? Irmão, quando o Senhor puder, tu apresente um voto do Salmo 91, tá? Ouça. Quando o irmão puder, olha isso aqui que eu tô falando para ele, é para várias pessoas aqui, tá, pessoal? É para várias pessoas. Daqui a pouco eu vou até falar para quem é. Mas eu tô entregando para a primeira pessoa. Faça o voto do Salmo 91. Porque vai ser o voto que você fizer que vai cobrir você. O voto, pessoal, presta atenção, em nome do Senhor Jesus, tá? É algo que é um compromisso, você com Deus e Deus com você. E o voto, ele te cobre, tá? E é o Rondoval Dias, tá, Rondoval? Tem uma mulher que fez, e ela fez para acabar com a vida do irmão. Quando o irmão puder, o mais rápido possível, apresente esse voto para a sua vida ser destravada. Existem coisas que só vai destravar com voto, tá, pessoal? Não adianta querer fugir disso. Tá compreendendo? Tá entendendo? Em nome de Jesus, tá? Então recebe esse livramento aí da parte do Senhor. Tá entendendo? Esse livramento aí. Deus está falando nesta live de hoje que vai fazer uma mudança, porque existe uma opressão espiritual na vida de muitos aqui. Existe uma opressão espiritual na vida de muitos aqui. Tá entendendo? Em nome do Senhor Jesus. E Deus, ele está aqui, o poder dele está aqui. Presta atenção, para queimar toda impureza, para queimar toda maldição, para jogar por terra toda obra do mal. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Escreva aí nos comentários, Deus está aqui. Eu quero que vocês, com toda a firmeza que vocês têm no coração de vocês, escrevam aí, Deus está aqui. O Deus que abre porta. O Deus que também fecha a porta se preciso for. O Deus que destrava. Isso, Shirley. O Deus que faz. O Deus que joga por terra toda palavra contrária. Olha, Shirley, deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele é pela tua vida. Porque existe uma... Olha, Shirley, eu tô toda arrepiada. Toda. Você me conhece, você sabe que eu sou assim. Quando eu falo o teu nome e quando eu leio também o teu nome, Deus manda dizer o seguinte para você. Você, Shirley, você está cobrindo uma pessoa de oração. É você. Ouça bem. Você está cobrindo uma pessoa. Tem uma pessoa que só está viva e você sabe quem é. Você sabe. Ela só está viva por causa de você. Shirley, se você para, essa pessoa para. Shirley, se você para, essa pessoa desce a sepultura. Shirley, se você para, Deus está falando que ele tem sido fielmente na sua vida. E esse Deus que tem sido vivo na sua vida, tem sido vivo também na vida de uma pessoa que você constantemente tem intercedido. Porque o teu coração arde, o teu coração se preocupa, o seu coração ele arde. Deus, ele me mostra, Shirley, eu estou toda arrepiada, Shirley. Eu estou toda arrepiada. Como o seu coração... Tá entendendo? E eu vejo como se fosse o coração em chamas. É como se estivesse ardendo, como se estivesse preocupado. Você tá me entendendo? Olha, Shirley, você se preocupa mais do que a própria pessoa. Presta atenção. Tá entendendo? É o teu jeito, tá? Mas mesmo você com toda a preocupação que você tem tido fé. Você mesmo com toda a preocupação, você tem preocupação, mas você tem uma fé, e uma fé que você coloca ela em dia. Então, quando nós estamos, pessoal, em dia com Deus, Deus não deixa nada acontecer. Quando nós estamos em dia com Deus, em dia nas lives, em dia, sabe, no mundo espiritual, quando nós estamos, gente, vocês podem ter certeza do que eu estou falando para vocês. Eu já falei aqui. Eu não saio da presença de Deus jamais. Porque se eu vacilo, eu sei do que vai me acontecer. Quando nós estamos de maneira impecável, sabe, pessoal, com Deus, Deus nos guarda, nos livra, ele entra com providência, ele faz o impossível acontecer, ele nos honra, ele traz livramento, ele traz cura.
Ouça, presta atenção em nome de Jesus, porque Ele é Deus. E Ele tem que mostrar de alguma maneira que Ele é Deus e vivo na nossa vida. Então Ele passa a não ser simplesmente Deus. Mesmo que não seja simplesmente, Ele passa a ser o Deus vivo. Tem diferença. Tem diferença você falar, Deus está na minha vida, mas você não vê nenhuma manifestação dele na sua vida. Mas também tem diferença de você falar, Deus, e ele está vivo, com sinais toda hora. E você falando, ele realmente está aqui, ele está fazendo, ele está acontecendo. Tem diferença. Porque existem pessoas que ela fala, Deus, sabe que Deus está comigo, mas meu pai, só Jesus. Então, pessoal, quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz a parte dele. Boa tarde, quem está entrando agora. Deus abençoe. Rondoval, daqui a pouco eu te respondo. Tá, Rondoval acabou de falar comigo aqui. Faz esse voto, tá? Você precisa fazer, tá, Rondoval? Você sabe muito bem, irmãozinho, que você sabe muito bem, entendeu? Esse voto, Rondoval, pra mim, eu vou ser bem sincera com o irmão. Vou bem sincero, você já sabe, Rondoval, que eu sou sincero. O Rondoval, ele me conhece, né? De campanhas que a gente faz. Então, Rodoval, você vai precisar ter que fazer, você vai apresentar, mas sempre que possível, você vai ter que apresentar esse voto. Até esse assunto fechar. Poxa, apóstola, eu tô sendo sincera. Sabe? Eu sou sincera, eu falo a verdade para as coisas acontecerem. Tá entendendo? Depois eu converso melhor com você. Te explico melhor. Mas faça, ele falou que ele vai fazer. Ele acabou de mandar mensagem pra mim aqui agora, eu vi. Entendeu? É porque a gente não pode falar certas coisas, mas ele sabe por que eu tô falando isso. Né, ô Rondoval? Né? Ele sabe. Que não vai ser só uma vez. Ele sabe, né, Rondoval? Eita, glória! Glórias a Deus, aleluia! Glórias a Deus, aleluia. Mas calma, vai dar tudo certo, tá? Vai dar, ele botou verdade, né? Vai dar tudo certo. Escreve aí, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vocês aprontam, depois a gente tem que fazer junto com você, dá tudo certo. Ai, Jesus. Vocês aprontam, né, Rodoval? Aí depois, ai, Jesus, ai, Jesus, ai, Jesus. Ai, papai. Nenhuma barreira vai impedir o agir de Deus. Deus está falando com pessoas nessa live de hoje. Ô, pessoal, vamos evitar fazer certas coisas, hein? Vamos evitar, hein? Em nome de Jesus, hein? Tá, pessoal? Vamos fazer as coisas do jeito que Deus quer que faça. Aí, apóstola, tô nervosa, tô quase fazendo uma besteira. Vem conversar com a gente, vem conversar comigo, mas não faz nada de bobagem, não. O apóstolo botou aí, voto de proteção, Salmo 91. Faça seu voto de fé. Declare a proteção de Deus, tá? Quem sentir no coração de apresentar esse voto aí, apresenta, tá, pessoal? Tá? Porque tem várias pessoas que precisam apresentar esse voto. Tá bom, gente? Porque o voto, ele cobre vocês. Tá entendendo? O voto, ele cobre vocês. Amém? Em nome do Senhor Jesus, está chegando aí o período de carnaval, tá, pessoal? Apresente esse voto pela família de vocês. Entendeu? Quem sentir no coração, apresente, pode fazer pelo superchat, tá, gente? Apresente aí, tá? Mas aí, se for fazer pela família, bota o nome da família todinha. Tá chegando o período de carnaval, cobre a tua família, tá, gente? Cobre a tua casa. Tá entendendo, pessoal? Cobre a sua vida. Tá entendendo? Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. A palavra de Deus, ela vai nos lembrar. Oi, Denilson. Oi, Adriana. A palavra de Deus, ela vai nos lembrar sobre a situação em que aconteceu com Ló, né? A palavra de Deus, ela vai nos lembrar, né, que Deus, ele era pela vida, né, de Ló. E o livramento que aconteceu na casa e na família de Ló aconteceu por causa de Abraão.
Você que está agora me assistindo, eu sei que você precisa muito de uma provisão na sua vida. Mas só de você estar ligado em Deus, através da sua vida, você alcança outras pessoas da sua casa. Eu sei que tem pessoas que estão me assistindo agora e urgentemente você precisaria que Deus fizesse algo por você agora. Denilson, você. Ouça, presta atenção. Deus manda dizer para o irmão: enquanto o irmão estiver na presença de Deus, ele vai estar alcançando muitas pessoas da sua família. Enquanto o irmão estiver na presença de Deus, Deus vai estar alcançando muitas pessoas da tua família. Muitas coisas, Denilson, que você passa na sua vida são retaliações que você recebe. Muitas coisas, Denilson, ouça, meu filho, que você passa, enfrenta em forma de adversidade na sua vida, é por conta que você está cobrindo pessoas da tua casa. Não sei se você está entendendo, mas acredito que esteja. Deus está falando para você, tá? Em nome do Senhor Jesus. Não é para deixar de fazer o que você já faz, tá? Porque quando eu leio o teu nome, eu vejo como se fosse um fardo atrás das suas costas. Quando eu leio o teu nome, eu vejo como se fosse, presta atenção, tipo um saco de cimento. Eu vejo como se fosse um saco de cimento, ô Denilson, aqui assim, ó, aqui em você. E chega, você tá curvado. Tô ficando toda arrepiada. Tô toda arrepiada, Denilson. Entendeu? Eu vejo um saco de cimento nas tuas costas, mas Deus, se Ele revela e é Ele que fala, tá? Ele vai arrancar esse fardo, porque a palavra vai nos dizer que o fardo de Deus é leve e é suave. Então, em nome do Senhor Jesus, eu não sei o que tem servido de fardo na tua vida, tá? Para atrapalhar o teu caminhar, mas em nome do Senhor Jesus, esse fardo hoje ele é trocado para a honra e glória do Senhor Jesus. Abraão, Daiane Márcia, Deus te abençoe. Essa menina sempre provê na live, e é impossível Deus não ter que fazer alguma coisa com essa garota. Ela sempre abençoa. Daiane, quando você puder, entra nesse voto também, tá, ô Daiane? Se você puder, tá bom? E apresenta para toda a sua família, tá? Deus também tá mandando te entregar o voto do Salmo 91. Tá bom, minha filha? Aí você vai botar o nome de toda a sua família, do seu esposo, tá? Do seu pai, tá bom? De toda a sua família, do seu irmão, tá? Dos seus filhos, dos seus enteados, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, tá? Assim que você puder, pode fazer aqui pelo superchat também, tá bom? Ela é mais uma pessoa que eu estou apontando. Outra pessoa também que eu posso dizer e eu vou apontar, tá? Tem muitas. Mas as que Deus começar a me mostrar assim, eu vou falando logo. Essa moça chamada Gilmara, que eu orei por ela, tá, ô Gilmara? Tá? Quando a irmã puder, faça esse voto para cobrir a sua vida, tá bom? Que voto? Voto do Salmo 91, tá? A Virgínia Saldini é outra. É outra. Eu tô apontando vocês, tá, pessoal? Eu tô apontando vocês, tá? Vocês fazem se Deus tocar no coração. Agora, que é preciso fazer, tá, pessoal? Entendeu? Tá? Virgínia Saldini, tá? Porque a Virgínia Saldini é muita maldição lançada contra você. É a maldição, ô Virgínia Saldini, é familiar. Então, esse voto 91, de 91 é para quebra de maldição. É para quebra de maldição. Entendeu? Tá? Em nome de Jesus. A Gilmara também. E conforme Deus for me mostrando, eu vou falando. Tá entendendo, pessoal? Glórias a Deus, aleluia. Né? Aí, ó, Gilmara botou: ontem saí do serviço já passando mal, não conseguia nem andar. Aí, ó, tá vendo? Eu tô falando. A gente fala. Olha aí o que ela tá botando aí. Né? E ontem foi o quê? Sexta-feira, trabalho que foi renovado. A gente fala pra vocês. A gente fala. O voto cobre vocês. Principalmente se for, né? A Virgínia Saldini está de cama. Olha aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ó, tô ficando toda arrepiada. Gente, olha aí, ó. Eu não sabia que ela tava doente. Que ela tava de cama. Eu não sabia. A gente fala, as pessoas duvidam. A gente fala, não tô dizendo que vocês que eu tô entregando duvida, não. Mas tem muita gente que acha que a gente tá de picaretagem aqui. Não tenho tempo pra isso, não, pessoal.
Meu trabalho é limpo. Meu trabalho é decente. O trabalho que eu faço primeiro com Deus, para depois descer para vocês. O meu compromisso é com a obra, é com Deus. Não brinco aqui de ficar entregando revelação, não. Não brinco de entregar profecia, não. Tá entendendo? Eu não brinco, não. Pode ser que tem gente que faça aí, é problema deles, entendeu? O que ela botou? Virgínia? Fui parar no médico hoje. Estou... Aí, ó. Aí, eu tô falando. Aí a mulher botou aí. Vocês estão vendo aí? Pega aí, bota o testemunho dela aí. Aí, ó. Virgínia Saldini. Fui parar no hospital, no médico hoje. Estou de cama 2 dias. Tem que fazer o voto de 91 em ponto final. Não vou falar mais nada. Vocês viram que eu apontei a mulher aqui? Eu apontei. Abaixa aqui, meu filho, para mim poder terminar de ver os comentários das pessoas. Você tá vendo, Ronoval, como é que a gente não tá de brincadeira aqui? Tá vendo, Renata? Vocês estão vendo isso aí? É muito fácil alguém virar pra mim e falar que tá ruim e depois eu falar que tem que fazer o voto. Não precisou nem falar. Eu já vi que eu já entreguei logo. Ela foi a segunda que eu entreguei. E tem mais pessoas aí que tem que fazer, tá? Mas, tá cheio. Tá cheio. Tá entendendo? De pessoas que você, depois que fizer o voto, aí sim. Entendeu? Depois que fizer o voto, aí depois... É só depois que fizer o voto vai te cobrir, tá? Tem mais pessoas aí, entendeu? Tem mais pessoas aí que você deve de fazer pela sua casa, que você deve de fazer pela sua família. A gente fala, as pessoas não fazem, quer fazer, não sei, quer fazer sei lá o quê, quer fazer em algum lugar. Bem, aonde foi te entregue a revelação que você tem que fazer? Aí é com vocês, tá, pessoal? Aí é com vocês. Amém, gente? Tô falando aqui para depois, mas apóstolo, a hora, eu vou orar. Mas tem coisas que só vai resolver com voto, não tem como, não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. Tá compreendendo? Deus, ele só visitou a casa de Ló porque Abraão tinha um voto com Deus. Abraão, pessoal, era ele que cobria a casa de Ló de oração. Era Abraão. O pior só não aconteceu dentro daquela casa. O pior só não aconteceu naquela casa. O pior só não aconteceu naquela família. Porque havia um Abraão, havia alguém que estendia a mão e intercedia e pedia para o mal não alcançar aquelas pessoas. Você tem sido o Abraão da sua casa. Presta atenção em nome de Jesus. Quantas são as pessoas que nesse sábado e nesse horário estão fazendo coisas que, sabe, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, que não tem ligação nenhuma com Deus. Quantas são as pessoas que estão aí fazendo, curtindo, aproveitando e fazendo, e tá você aí, ó, esperando uma palavra, uma confirmação de Deus. Quantas são as pessoas, presta atenção em nome de Jesus, que estão num dia como agora, um dia como hoje, tá entendendo? Gustavo falou, apóstolo, eu quero fazer, só não sei como que eu faço. Faz pelo superchat. Pode fazer pelo superchat e você vai me dar o seu nome completo por aqui. Caso não consiga fazer pelo superchat, né? Você pode fazer pelo PX. Entendeu? Tá bom? O PX está fixado aí. Se não conseguir fazer pelo superchat, pode fazer, mas eu preciso do seu nome completo, tá? Do seu nome completo. Então, pessoal, presta atenção. Abraão, ele intercedia. A palavra fala, tá entendendo? A palavra fala. Ok. Amém. Entendi. Quem for fazer tem que me mandar o nome completo, apesar de que lá quando vocês fazem já aparece. Mas manda pra mim. E manda a data de nascimento junto. E manda a data de nascimento junto. Tá entendendo, gente? Em nome de Jesus. Então Abraão, ele cobria aquela casa. Abraão, ele cobria, né? Às vezes fico pensando, como é que Deus, ele mostra as coisas, né? Aí às vezes alguém vai falar assim, alguma coisa de dinheiro. Não tem dinheiro certo aqui não, gente. Isso aqui é sacrifício, isso aqui é voto. Você vê que Deus foi direitinho na pessoa que estava doente.
Hein, entendeu? Aí tem gente que pensa que a gente tá aqui querendo alguma coisa de alguém. Não, minha filha. Deus, graças a Deus, me usa. E eu sou uma pessoa que eu trabalho decente com as coisas de Deus. Entendeu? Sou uma pessoa que eu trabalho direito. Ah, porque tem gente que não trabalha? Deve ter. Entendeu? Isso não me convém. Tá entendendo? Porque eu sei da cobrança que eu posso receber. O mundo espiritual é real, pessoal. Não fico brincando com o mundo espiritual, não. O mundo espiritual é coisa séria. Tá? Tá entendendo? Eu procuro trabalhar de maneira em que Deus quer que eu tenha que trabalhar. Tá compreendendo? Agora, quem quiser, tem gente que prefere fazer em outro lugar que não tem nada a ver, tá tudo esquisito. Bem, enfim, é com você mesmo. Entendeu? Quem perguntou? Amém? Tá entendendo, pessoal? Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Renata é para fazer também. Voto do Salmo 91, pessoal. Salmo 91. Abaixa aqui. Para mim, apóstolo, por favor. Então, presta atenção em nome de Jesus. Eu creio, tá? Que Deus ele tem o poder de quebrar toda a maldição. Porque você já é uma pessoa abençoada por Deus. Porque você... Abraão, ele abençoava toda a família dele. Inclusive os de perto, inclusive os de longe. Abraão, ele, através da oração que ele fazia, ele quebrava a maldição da casa e quebrava a maldição da casa dos familiares que ele tinha também, que estava longe. Deus está falando, a tua oração, a tua fé, o teu sacrifício, a sua demonstração de fé, tem o poder de quebrar maldições, não só da sua vida, quanto também da vida dos seus familiares. Da vida dos seus familiares. Tá compreendendo em nome do Senhor Jesus? Glórias a Deus, aleluia. Ele quebrava, porque a palavra fala que foi liberada uma sentença de morte. Foi liberado um decreto de morte. Para onde? Para dentro daquele lá, para dentro daquela casa. Mas a mão intercessora de Abraão estava lá. Eu estou falando com pessoas nessa live de hoje, que o inimigo não vai tocar na tua casa. O inimigo não vai tocar naquilo que é teu. O inimigo não vai tocar, porque a tua oração, estou toda me arrepiando. A tua oração tem tido poder o suficiente para blindar, para proteger, para guardar, para livrar, para paralisar a força do mal. Porque o inimigo, ele investe em cima de vocês, pessoal. Ele investe em cima de vocês. E quando ele não consegue algo com vocês, ele vai procurar alguém. Ele procura um filho, ele procura um marido, ele procura uma irmã, ele procura um sei lá mais quem. Ele procura sempre alguém que vai de alguma maneira chegar até você, o problema dela. Eu profetizo, Daiane Freitas, em nome do Senhor Jesus. Olha essa mulher chamada Daiane Freitas, eu não te conheço, mas Deus também está quebrando uma maldição da tua vida, tá? Deus está quebrando, eu vejo como se fossem caminhos fechados verdadeiramente, tá? Mas fica em paz, porque o que Deus ele revela, ele resolve. Receba os caminhos abertos da parte do Senhor, tá? Receba os caminhos abertos da parte do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Abraão, ele orava, e quanto mais ele orava, mais Deus abençoava a vida dele e abençoava a vida dos outros. Abençoava a vida dele e abençoava a vida dos outros. Chegou um anjo e o anjo disse para Ló: Ló, vamos exterminar, acabar com esse lugar. Vamos exterminar, acabar com esse ambiente. Mas eu vim aqui por intermédio do Senhor para dizer para você que você e a sua casa não serão destruídos. Você e a sua família não serão alcançados com a ira de Deus. Deixa eu falar Ai, Jesus, só não entende quem não quer. A ira de Deus vai descer por esses dias aqui na terra. A ira, alguém vai entender. A ira de Deus vai descer por esses dias. Por esses dias, a ira de Deus vai descer aqui, aqui na terra.
Mas as pessoas que tiverem guardados pelo sangue do Cordeiro, as pessoas que tiverem guardadas pelo poder do voto, pelo poder do sacrifício, não serão visitadas pelo espírito da morte, pela ira de Deus. O anjo do Senhor falou quando foi lá na casa de Ló. Falou o quê? A ira de Deus vai descer nesse lugar, vai exterminar, vai acabar com tudo. Muitos morrerão. Morrerão à base de fogo, à base de enxofre. Deus vai destruir. Deus vai consumir com essa terra, com esse lugar, com essas pessoas que estão aqui. Mas por conta de um voto que tem Abraão, por conta das orações de alguém, nós estamos aqui para te livrar. Nós estamos aqui para te guardar. Nós estamos aqui para arrancar você. Presta bem atenção, porque muitos podem cair à sua direita, muitos podem cair à sua esquerda, mas você e a sua casa será sustentado, você e a sua casa será blindado. Deus está falando com pessoas aqui hoje em nome do Senhor Jesus. Ele está preservando a sua vida, a sua saúde. Ele está preservando a cada um que aqui está. Começa a receber e a tomar posse em nome do Senhor Jesus. Nenhuma seta do inimigo terá poder contra vocês. Nenhuma seta do inimigo terá poder contra vocês. Recebe em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Deus está trabalhando na saúde das pessoas da live hoje. Tem pessoas nessa live que Deus está trabalhando na sua saúde. Deus está trabalhando na saúde. Deus está passando nesse momento com o poder dele no sangue, nos músculos, nos nervos e curando, restituindo saúde de alguém aqui. Alguém recebe isso? Alguém toma posse disso? Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Quase que Ló perde, quase que Ló perde aquilo que Deus tinha preparado para ele e para a casa dele. Tem muitas pessoas que estão aqui na live e Deus fala para você: estou te dando oportunidade e você está perdendo a oportunidade. Estou te dando oportunidade e você está deixando a oportunidade passar. O anjo virou para ele e falou: chegou a oportunidade. Chegou a oportunidade de você não morrer, da sua família não padecer. Chegou a oportunidade de eu tirar você desse lugar. Chegou a oportunidade de o espírito da morte bater retirada, porque você iria morrer. Chegou a oportunidade. Quantas são as vezes que nós falamos isso na live para alguém? Alguém pega a oportunidade no ouvido e sai pelo outro, mas ela não faz. Ela não faz. Esses dias aí, presta atenção. Eu nem sei se ela está na live, pode ser que ela esteja. Eu entreguei uma revelação aqui por esses dias na live. Que eu via uma mulher. E essa mulher, ela estava grávida. Tá? Eu via uma mulher e essa mulher, ela estava grávida. Era uma jovem. Eu até disse como era a barriga, conforme eu via a barriga dessa mulher. Né? E Deus me mostrou nos nomes que passava aqui quem era a pessoa. Eu até falei, não é, ou é alguém que está na live, ou é familiar de alguém que está na live, né? E eu falei, ó, de hoje, que era o dia que eu estava falando, há 3 dias, a criança não vai nascer. Essa criança, se nascer, vai nascer morta, porque essa pessoa vai passar mal e ela não vai ter o neném, porque tocaram na barriga dessa mulher. Quem estava nessa live? Tocaram na barriga dessa mulher e essa mulher teve a barriga e o feto amaldiçoado. Deus que me perdoe, está repreendido, mas foi isso que Deus me mostrou. A mulher da live levantou a mão, que foi até a Adriana, né? Ela, na live aí, ela falou, apóstolo, é para mim. Eu falei, é você mesmo. Eu falei, eu vejo uma pessoa da sua família, grávida. E falei tudinho do jeito que era a pessoa. Ela falou, é minha filha. Eu falei, pois é. Falei, ó, eu vejo sua filha perdendo essa criança. Ela tá grávida, ela não tá? Tá. Eu nem sabia. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Né? Falei, olha, eu tô vendo essa menina perdendo a criança. Ela vai perder hoje, de hoje a 3 dias. Por que eu falei de hoje a 3 dias? Porque foi feito um negócio pra garota perder a criança em 3 dias. A gente fala, as pessoas não acreditam.
Aí ela virou e botou assim: apóstolo, verdadeiramente ela está passando muito mal, parou até no hospital hoje. Vocês lembram nesse dia, vocês estavam na live? Né? Ela botou assim: apóstolo, é verdade, ela passou muito mal hoje, parou no hospital. E como é que eu vou saber? Era para ela ter perdido lá no hospital. Mas ela fez o quê? Terminou a live, ela fez um voto de 91. Ela fez pela filha dela. A filha dela está sendo coberta pelo voto de 91. Presta atenção, gente. Ló, tá? Ele estava ali recebendo cobertura de oração. Ló, ele estava ali recebendo cobertura de oração. Deus está falando com pessoas aqui, em nome do Senhor Jesus. A investida tem sido muito grande em cima de famílias, em cima de casas. A investida tem sido muito grande. Presta atenção em nome de Jesus, pessoal. A investida tem sido muito grande em cima de famílias, em cima de casas, em cima de pessoas. Tá entendendo? Deus me fala de confusão, Deus me fala de briga, mas Deus manda dizer para você, tá? Isso está sendo desfeito de dentro do teu lar. Isso está sendo desfeito dentro do teu lar. A palavra fala que o inimigo, ele vem para o quê? Para matar, para roubar e para destruir. Está repreendido em nome de Jesus, mas ele vem para isso. Ele vem para destruir, ele vem para matar, ele vem para roubar, mas existe um Deus para trazer segurança e paz. Existe um Deus para trazer segurança e paz. Deus está falando, se você perseverar, se você procurar fazer o que Deus manda você fazer, tá? Toda investida do inimigo não prevalece. Toda a investida do inimigo, você tem que entender uma coisa. Vai ter momentos que não vai ter ninguém cobrindo você. Se você mesma não cobrir você, você tá lascada. Vai ter momentos que você vai ser a pessoa que vai cobrir outras pessoas, mas você não terá ninguém para te cobrir. Ouça. Então você mesma que vai ter que buscar isso, fazer isso, mostrar isso para Deus. Tá entendendo? Tá entendendo em nome de Jesus? Tá compreendendo, gente, o que está sendo falado aqui? Em nome do Senhor Jesus? Ah, Jesus, me ajuda, Senhor. Tá compreendendo, gente? Mas Deus é o Deus que traz reconciliação, tá, Cleiton? Deus é um Deus que traz reconciliação e traz paz para dentro do teu lar, tá? Recebe aí a paz de Deus. Recebe aí a paz de Deus dentro do teu lar, dentro da tua casa, no meio da tua família. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Essa live de hoje, tá? É Deus falando com pessoas que Ele tem visitado a tua casa. Essa live de hoje é Deus falando com você que Ele tem visitado teus filhos. Essa live de hoje é Deus falando para você que Ele está visitando teu esposo, tua esposa, toda a tua parentela. Toda a tua parentela. Porque o inimigo parece que está furioso, o inimigo parece que quer tocar, mas aquilo que Deus Ele entrega, Ele revela e Ele resolve. E é para você receber e tomar posse. Fátima Marchon, Deus visita uma pessoa de dentro da tua casa, uma pessoa da tua parentela, entrega um livramento e é um homem. Eu vejo um homem sofrendo de um acidente, tá? Um acidente. Eu não sei, eu vejo uns fios, eu vejo uns negócios, entendeu? Eu vejo como se fosse uns fios, tá? Eu vejo um homem e eu vejo uns fios, uma coisa assim. E essa pessoa tendo um acidente com algo parecido com isso e é um homem. Deus está entregando o livramento para um homem da tua casa, tá? Deus está entregando o livramento para um homem da tua família, tá? Recebe esse livramento, toma posse em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários. Ô Marcos Wilson, também você está recebendo o livramento, tá? Mas não é você não, é uma criança. Não é você não, é uma criança. Eu vejo uma criança e você sabe muito bem quem é, tá? Eu vejo essa criança tá repreendida. Eu vejo essa criança levando um tombo. E esse tombo, presta bem atenção, trazendo muita preocupação. E esse tombo trazendo muita preocupação para o irmão, tá entendendo? Recebe esse livramento, tá? Recebe esse livramento. Recebe esse... Deus está visitando as casas, tá? Deus está visitando as famílias. Alguém está entendendo o que Deus está falando em nome do Senhor Jesus? Deus fala nessa live de hoje
assim como eu trouxe salvação, tá? Para a casa de Ló, para a casa de Ló, assim eu estou trazendo salvação para dentro dos lares. A mulher de Ló não gostou muito, não. A mulher de Ló não quis muito, não. Presta atenção, gente. Tem pessoas que elas não levam a sério, só levam a sério quando o pior acontece. Tem pessoas que elas só para poder acreditar depois que o caldo entorna. Gente, presta atenção, gente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A mulher de Ló falando, minha esposa querida, vamos embora deste lugar. E ela dizendo, não, quero ficar aqui, eu vou ficar aqui. Não vai acontecer nada, não. E Ló dizendo, mas já foi avisado, foi o próprio anjo, nada que anjo nada. Tem pessoas que a gente tá aqui pagando o preço, falando as coisas, a pessoa pensa que a gente tá inventando, que a gente tá crescendo o assunto. Já falei, pessoal, eu não faço isso não. Eu tenho a minha vida particular, eu tenho minha profissão, entendeu? Não, isso aqui não é profissão para mim, tá entendendo? Isso daqui é uma obrigação minha com Deus. Tá entendendo? Eu não dependo de live não, pessoal. Eu tenho minha profissão. Presta atenção em nome do Senhor Jesus. Isso aqui eu não tô de brincadeira com a sua fé, não. Tem pessoas que pensam que a pessoa tá de brincadeira. É tanta gente brincando. Tá entendendo? E tem pessoas que já nem levam a sério. A mulher de Ló não estava levando a sério. A mulher de Ló não estava levando a sério nada. Que anjo nada. Vamos, minha filha, o anjo sim. Tá entendendo? A gente está recebendo aqui livramento, a gente está recebendo aqui cobertura de oração do nosso, de Abraão. Tá entendendo? Ela, que nada. Olha como é que tá tudo bem. Realmente, tava tudo bem. Mas pra coisa ficar ruim, piscou o olho, estalou o dedo, a coisa fica ruim. Piscou o olho, estalou o dedo, as coisas começam a acontecer. Presta atenção, gente. Tem pessoas que acham que, porque tá tudo certo, é o que a gente quer, que continue certo. Mas você não vigia não, pra você ver. Você não vigia não. Ela não quis vigiar. Ela não quis vigiar. E o que aconteceu? A mulher ficou parada para a vida toda. A mulher ficou parada para a vida toda. Deus está falando com pessoas nessa live de hoje, em nome do Senhor Jesus. Você tem que se levantar, você tem que agir para a sua vida não ficar parada. Você tem que se levantar, você tem que agir para a sua vida não ficar parada. Tá entendendo, pessoal, em nome do Senhor Jesus? Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Deus está falando com pessoas nessa live de hoje. Manifeste a sua fé. Manifeste a sua fé. Porque quando nós manifestamos a nossa fé, nós vemos o improvável, o impossível acontecendo diante dos nossos olhos. Não, Ló, não vai acontecer nada. Não vamos sair daqui. A palavra fala que o anjo apareceu, o anjo arrastou, o anjo puxou. A mulher não queria, mas o anjo apareceu, arrastou, puxou. E o anjo alertou, falou o seguinte, o que ele falou? O que o anjo falou? O anjo falou, olha, não olhe para trás. Não olhe para trás. Tá entendendo? Não olhe para trás porque vai haver livramento. Não olhe para trás porque vai haver livramento. E ela olhou para trás, ela não creu, ela não obedeceu. E aí o que acontece? Aquela mulher foi consumida numa tempestade. Entendeu? Aquela mulher ali virou uma estátua. Presta atenção, a vida dela parou e parou para sempre. Deus está falando que tem pessoas que sua vida está parada e parece que está para sempre. Você não anda, você não sai do lugar, é uma coisa horrível. Deus está falando, isso daí foi uma maldição. Tem pessoas, pessoal, que elas mesmas conseguem amaldiçoar suas próprias vidas. Existem pessoas que não é ninguém que fez, é a própria pessoa que fez. Tem pessoas que elas mesmas estragam tudo para elas. Meu Deus do céu, tá repreendido, hein, gente? Entendeu? Ela mesmo, não precisa ninguém estragar para ela mesma estraga. E aí, gente, tem coisas que, escuta, apóstola, ouça.
Tem coisas, pessoal, que a gente faz, sabe? E que, não, mesmo que você mude, a coisa não vai melhorar de um dia para outra, não. Para o outro, não. Vai levar tempo, tá? Vai levar tempo. Vai levar meses, vai levar, não sei, quem sabe anos. Que isso é? Entendeu? Tem coisas que, sabe, a mulher de Ló sabia, foi orientada, mas ela não queria ouvir aquela orientação. Ela dizia, não precisa, não preciso de anjo. O anjo está inventando, esse anjo não é de verdade, não, isso daí não pode acontecer, não, minha vida está muito boa nesse lugar, não, está tudo muito tranquilo, muito em paz. As pessoas que estavam em Sodoma e Gomorra estavam vivendo bem, aparentemente. Tava tudo bem, todo mundo trabalhando, comendo, sabe, vida normal. Mas quando chegou a tempestade ali, pessoal, de fogo caindo no céu, Deus consumindo todo mundo, ninguém imaginou. Tem coisas, pessoal, que Deus nos avisa antes que o pior aconteça. Tem coisa que Deus nos avisa antes. Tem coisas que Deus nos prepara antes. Tem coisas que Deus abre os nossos olhos antes. Mas por quê? Para o pior não acontecer. Ela foi avisada. Ela foi avisada. Isso aqui não é lugar para vocês mais. Não é para vocês ficarem aqui. Esse lugar está contaminado. Esse lugar será destruído. Tá entendendo? Esse lugar está contaminado. Esse lugar está destruído. Saiam daí. A mulher, não vou sair, não. Não, tá muito bom aqui. Tá entendendo? Presta atenção. Nada vai destruir nada, não. E aí, ó, foi de uma hora para outra. Só que a gente fala que foi de uma hora para outra do fogo ter descido do céu, mas não é que foi de uma hora para outra. Aquilo já tinha sido avisado que iria acontecer. Então é que nem nas lives, pessoal. Nós comunicamos, eu tô falando toda arrepiada. Nós avisamos por intermédio, nós somos como se fossem anjos. A gente não quer ser anjo, mas Deus usa a gente como se fosse anjos. Para chegar e trazer a mensagem, para poder alertar, para poder falar, para abrir os olhos de alguém. Para poder dizer, olha, é isso. E sempre vai ter alguém que vai falar assim, vai ser que nem a mulher de Ló. Não, que nada. Deus é mais. Não, Deus não vai deixar acontecer isso não. Deus é na minha vida. Não, pelo amor de Deus, pessoal. E ela dizia, nada, vai destruir nada. E Ló, mulher, se apluma, mulher. O que Deus fala, ele cumpre. Não, isso daí é algum anjo aí que inventou que quer ser anjo. Isso daí é algum anjo aí que inventou que quer ser anjo e tá falando isso aí. Vou sair daqui, não. E aí, aconteceu. Ela até por um tempo, ela conseguiu, né? Ela até por um tempo, presta atenção. Amém, Virgínia? Virgínia acabou de fazer o voto. Já vi aqui sua data de nascimento. Tá? Daqui a pouco eu vou terminar a live aqui, eu tô separando, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Presta atenção. Ó, Gilmara Vieira botou aqui, apóstolo, é a segunda vez que a senhora me entrega uma revelação e acontece. Tá entendendo? É porque é Deus, né? Tá entendendo, pessoal? É porque é Deus. Tá compreendendo? A Virgínia acabou de fazer aqui o voto de 91. Acabei de ver. Virgínia Saldini, que eu entreguei a revelação para ela, que eu não sabia que ela estava doente, e entreguei para ela fazer do voto 91. Você vai ver que ela vai melhorar já. Já, vocês só esperam um pouquinho. Tá entendendo? Você vai ver que ela vai voltar, que ela vai falar. Tá compreendendo? Porque ela vai estar coberta por causa do voto. Ela vai estar coberta por causa do voto. E, ó, vocês que fizerem esse voto, eu vou mandar um áudio para vocês de oração. Entendeu, apóstolo? A Virgínia eu já tenho aqui no meu número. Eu vou mandar um áudio poderoso de uma oração e você vai me acompanhar, minha voz, eu falando o teu nome. Só quem fizer, tá? Só quem fizer. Entendeu? Porque a gente tem que fazer, tem que estar junto de pessoas que estão junto fazendo, pessoal, para coisa rápida acontecer na vida de vocês. Entendeu? Para as coisas rápidas, eu não posso querer mais do que vocês. Porque o que aconteceu, né? Ló queria mais do que a mulher dele. Aí no que deu? Quase que ele morre. Ló queria mais do que a mulher dele. A mulher dele queria nada. A mulher dele queria nada. Ela não queria nada.
Entendeu? Quase que Ló é consumido junto com ela. Sabe, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tá entendendo? O que Deus mais quer, pessoal, é ver pessoas que querem alguma coisa. Mas que a pessoa só demonstra que ela quer alguma coisa fazendo, agindo. Tá entendendo? Fazendo e agindo. Tá compreendendo? Essa pessoa chamada Simone, eu não sei quem é, mas Deus também tá quebrando. Não sei nem quem é, acabou de entrar agora. Mas Deus me fala que tá quebrando a maldição da tua vida, tá? Deve, Renata. Não só se pode, você deve fazer. Em nome de Jesus, tá? Porque esse voto que você vai fazer, que você botou aí, tá? Além de cobrir, tá? A sua vida com livramento e a sua família, ainda vai trazer prosperidade. Por quê? Porque ela tá fazendo além de 91, ela tá fazendo 100. Ela tá fazendo além de 91, ela tá fazendo de 100. Então vai cobrir, tá entendendo? A parte da tua espiritualidade com a sua família, tá compreendendo? E também vai cobrir as suas finanças, tá? Pode receber e tomar posse, tá? Em nome do Senhor Jesus, tá? Fátima Marchon, acho que fez também aqui. Tá? As pessoas que estão fazendo, vocês me chamam no telefone aqui, que eu tenho que mandar um áudio. Eu quero fazer um áudio forte, tá, pessoal? Eu quero fazer uma oração para vocês, tá bom? Quero que vocês ouçam a minha voz, tá? Eu vou gritar. AVC? Quem teve AVC, gente? Quem teve AVC, ô Fátima? Tá entendendo? Quem teve AVC? Tá compreendendo, pessoal, em nome do Senhor Jesus? Tá? É para fazer quem sente de fazer, tá, pessoal? Isso aqui não é obrigação de ninguém ter que fazer, não. Apesar de que eu poderia falar que era, assim, uma obrigação. Mas fica tão chato a gente falar isso. Entendeu? Eu poderia falar é uma obrigação, mas fica chato. Mas que é. Eu vi aqui, Fátima. Deus está cobrindo a vida do teu filho, tá, Fátima? Deus está cobrindo, porque eu via como se fosse um inimigo lutando contra a vida do seu filho. É Fátima Marchão, tá? Eu via como se o inimigo querendo criar um acidente com ele, tá repreendido, entendeu? Eu via, meu Deus do céu, tá? Eu via como se o inimigo querendo criar um acidente, sabe? Eu não sei se é um acidente doméstico, alguma coisa, sabe? Um acidente com ele, tá? Esse voto vai estar cobrindo o seu filho também. Então, pessoal, a mão de Deus, né? A mão de Deus, quem não pode, pessoal, amém. Tá? Deus vai entender quem pode e quem não pode. O que Deus não entende é quem pode e não faz. Entendeu? O que Deus não entende é quem pode e não faz. Agora, quem não pode e não faz, perfeitamente Deus compreende. Tá entendendo? Tá compreendendo? Em nome do Senhor Jesus. Houve livramento dentro daquela casa, gente. E teve tempo disso acontecer. Sabe, Deus está falando com pessoas aqui, em nome do Senhor Jesus, tá? Com certeza Deus vai, tá? Livrar, guardar pessoas aqui. Livrar, guardar pessoas aqui. Tá entendendo? Em nome do Senhor Jesus, porque vai dar tempo. Vai dar tempo para isso acontecer. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Gente, como que é difícil a gente falar e ensinar e alguém ter dificuldade de fazer. Como é difícil as pessoas quererem obedecer. Como é difícil as pessoas quererem sacrificar. Por isso que a mulher de Ló passou o perrengue que ela passou, porque ela não quis obedecer e ela não quis sacrificar. Tá entendendo? Ela não quis. Ela não quis, pessoal. Ouça, isso aqui é sério, tá? Ela não quis obedecer. Ela não quis sacrificar. Ela não quis. Abraão falou, mulher, ouça. Não vou ouvir. Quantas são as pessoas que perdem muito mais
porque elas não ouvem. Quantas são as pessoas? Eu glorifico a Deus, pessoal. Eu glorifico a Deus por essas lives que nós fazemos aqui. Ser live de testemunho. Se vocês estão aqui, são antigos da live, vocês vão ver muitos testemunhos. Graças a Deus. Aqui não é, né? Aqui não é um canal que a gente fica falando, né? Aqui não é um canal que a gente fica falando um monte de coisa e ninguém volta aqui para falar nada do que aconteceu. Eu vou falar. E se fosse assim, eu nem sei se eu continuava. Aqui eu só estou sendo sincera. Eu falo isso na igreja. Se eu fosse uma pastora, como eu estou como pastora, de ficar subindo no altar e ficar orando e milagre não acontecer, sinceramente, eu deixava de ser pastora. Que isso eu estou sendo sincera. Ué, se Deus tem que me usar, então Ele que me use. Você está entendendo? Porque para você ficar tendo título, para que eu quero título? Para quê? Que título vai fazer na minha vida? Você está me entendendo? Eu sou dessas, tá, pessoal? Eu sou assim. Eu sou bem assim. Entendeu? Eu não tô nem aí para título. Entendeu? Não tô. Título não vai mostrar, tá, que Deus de verdade está na minha vida. Entendeu? Título não vai mostrar. Você só vai falar para ele, Fátima, que Deus está entregando o livramento para ele. Entendeu, minha filha? O voto vai cobrir. Tá compreendendo? E é para você ficar em paz, hein, Fátima? Ficar tranquila. Eu te conheço um pouquinho, né? Até parece que eu conheço. Parece que eu conheço ela. Mas a gente só de se falar, ouvindo sempre no telefone, a gente já conhece como que a pessoa é. Já imagina. Misericórdia. Entendeu? Tá entendendo? Só entrega, fala assim, meu filho, tá? Você tá recebendo um livramento do Senhor. Vigia mais, meu filho, fala pra ele, tá, meu filho? Esteja mais atento, que a mãe tá cobrindo você com oração, a mãe tá cobrindo você com oração, tá bom? Fala pra ele. Deus tá te entregando um livramento de um acidente, tá, meu filho? Recebe esse livramento em nome de Jesus. Entendeu? E ele vai te falar alguma coisa. Glórias a Deus, aleluia. Amém, gente? Glórias a Deus, aleluia. Como é bom a gente acreditar. Como é bom a gente acreditar e fazer conforme Deus quer que a gente faça, pessoal. Nosso coração fica em paz. Deus, ele age com compromisso na nossa vida. Ló e as filhas dele receberam o livramento. Ló e as filhas dele receberam o livramento. Recebe o livramento do Senhor. Recebe o livramento de Deus agora onde vocês estão, gente. Em nome do Senhor Jesus, tá? Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Porque toda cilada contra alguém aqui está sendo desfeita. Deus é aquele que te guarda do laço do inimigo. Glórias a Deus, aleluia. Deus é aquele que te livra, tá? Daquilo que não convém, daquilo que não presta. Glórias a Deus, aleluia. Começa a receber, pessoal. Ouve o livramento. Deus está mandando dizer para alguém, tá? Que nenhum espírito de divisão vai poder destruir o teu lar. Nenhum espírito de divisão vai destruir o teu lar. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Nenhum espírito. Deus me fala da palavra divisão dentro de uma casa. Deus me fala da palavra divisão dentro de um lar. Nenhum espírito de divisão vai destruir. Tá entendendo? Não vai destruir. Deus está falando com alguém aqui hoje. Ana Mali, recebe, tá? Recebe em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, tá? O poder de Deus de livramento sobre você. Tá? O poder de Deus, tá? Recebendo e entregando para você, tá? O livramento, não só para você, mas para pessoas da sua casa também. Para pessoas da sua família também. Tá? Recebe, toma posse em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Maiara Santos, fica em paz. Deus manda dizer, tá? Que se uma porta se fecha, outras se abrem. Tá? E recebe aí, tá? Da parte de Deus, portas maiores para a sua vida.
Recebe da parte de Deus portas maiores para a sua vida. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, Jussara, tá? Toma posse da parte do Senhor sobre a sua vida, tá? Deus manda dizer para a irmã que ele visita, tá? A área da tua saúde, tá entendendo? Visita a área da sua saúde, mas sua corrente sanguínea, principalmente. Essa menina chamada Kátia Neves, Deus está visitando a tua vida, tá, moça? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Tu vigia nessa terra. Tu vigia, tá, menina? Eu não te conheço, não. Mas tu vigia, porque eu via como se o inimigo, presta atenção, querendo criar uma situação de loucura. Para deixar a irmã com problema de loucura. Entendeu? Eu via como se o inimigo deixando a mente da irmã perturbada, tá? Recebe esse livramento aí, tá? Recebe, fizeram um trabalho de bruxaria para você, tá? Fizeram um trabalho de bruxaria para você, tô logo te avisando, tá? E eu vejo uma cabeça de cera. Eu vejo uma cabeça de cera. Eu vejo uma cabeça de cera. Isso daí foi um trabalho que fizeram para a irmã ter problema, tá? Fica com uma perturbação na cabeça, fica meio perturbada, tá? Recebe esse livramento aí, em nome do Senhor Jesus. E ele também está me entregando, essa menina chamada Kátia, tá? Um livramento de alguém da tua casa. Eu vejo um rapaz, um homem em cima de uma moto. Não sei quem é, mas ele está visitando um homem da sua família em cima de uma moto e dando livramento, tá? Recebe aí em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Essa Júlia Henriques, tá? Deus está visitando pessoas da sua família. Deus está visitando a família de vocês hoje, tá, gente? Está visitando pessoas da sua família. Está jogando por terra um aborrecimento. Eu via como se fosse, não com você, mas uma briga, uma discussão, um desentendimento dentro de um lar, de uma pessoa muito próxima de você. E esse desentendimento, essa briga, essa confusão, ou como é que é o nome dela mesmo? Júlia Henrique, ia trazer uma preocupação muito grande pro seu coração. Porque essa pessoa, na hora da confusão, iria passar mal. É uma mulher, tá? É uma mulher. Eu vejo uma mulher da sua família em uma discussão. E nessa discussão ela passando mal. Isso ia trazer uma preocupação para você, tá? Recebe aí o que Deus está te entregando, tá? Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Graças a Deus, Deus é pela nossa vida, porque Ele entrega o recado e o mal é desfeito. Elisete Mota. Ouça. Olha, mulher, deixa eu te falar uma coisa. É muita bruxaria em cima de você, entendeu? É muita bruxaria em cima de você. Só Jesus na causa. Tá me entendendo? Eu não te conheço. Mas, irmã, sempre que a irmã puder, você apresente, por favor, um voto pela sua vida. Porque existem obras de bruxarias que são constantemente renovadas contra você. Tá? Constantemente renovada contra a sua vida. Em todas as áreas. Mas uma área muito forte que o inimigo quer trabalhar é na área da tua saúde, tá? Mas seja repreendido agora em nome de Jesus, tá? Toma posse. Amém, pessoal? Eu já vi, Virgínia, o voto lá. Glórias a Deus, aleluia. Então você apresenta um voto, tá? Você apresenta um voto para você quebrar esse negócio aí. Você apresenta de 91, entendeu? Porque não vai adiantar. É muita obra de bruxaria. Mas olha só, ela botou assim, ó, apóstola, é muita gente contra mim, mas o reino de Deus é maior por você. Tá? Eu sei que é, porque eu vi muita coisa aqui. Tá? É muita coisa em cima de você. É como se você fosse um grãozinho de terra, de areia e várias coisas em volta.
tá? Mas nunca se esqueça que o reino dos céus é maior do que qualquer coisa. Tá entendendo? O reino de Deus é maior do que qualquer coisa que você tenha que enfrentar. Assim que puder, você apresenta o voto para te cobrir, tá? Faça o que eu tô falando em nome de Jesus, tá bom? Glórias a Deus, aleluia. A gente pode fazer pelo superchat, tá? Pode fazer. Manda o nome e manda a data de nascimento, tá? O nome e a data de nascimento. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. A Vilcilene deveria de fazer também, quando puder, faça, tá? Tô começando a falar aqui alguns outros nomes que Deus está me mostrando, entendeu? Em nome de Jesus, tá? Não precisa ficar preocupado, desesperado para fazer. Deus vai trazer a condição para vocês fazerem. Tá entendendo? Quem tem que fazer, você não precisa se preocupar, porque Deus não vai falar algo com alguém que não possa fazer. Entendeu? Não vai. Ele não vai fazer isso. Entendeu? Então, fica tranquilo. Entendeu? Fica tranquilo. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. O Cleiton Silva também. É pela família. Tá, Cleiton? Você também. Entendeu? Tô entregando aqui as pessoas. O Cleiton também fazer do Salmo 91. Gilmar, eu já falei, foi a primeira. Entendeu? Essa Ana Amália aí também. Ana Amália. Ó, essa Ana Amália aí. Deus tá trazendo livramento. Eu já entreguei, né? Trazendo livramento é uma pessoa da sua casa, tá? É um homem. É um homem. Tá? Então, pessoal, são várias pessoas aí. Entendeu? São várias pessoas aí que Deus tá me mostrando. Entendeu? Em nome do Senhor Jesus, tá? Deus está mostrando. Agora é com vocês, tá, gente? É com vocês. As pessoas que forem fazendo, tá? Eu vou mandar um áudio para vocês, tá? De uma oração. Daqui a pouco eu tô enviando já o áudio, tá? Para vocês receberem e ouvirem a minha voz, tá? Ouvirem a minha voz, tá? E vocês vão entrar em concordância de oração junto comigo, tá? Posso fazer pelo superchat? Pode. Posso fazer à noite, mais tarde? Pode. O que você não pode é deixar de fazer, tá bom? O que você, mesmo que eu não fale à noite sobre isso, tá? Mas você sabe da sua responsabilidade de fazer com Deus, faça, tá, pessoal? Porque eu falo quando Deus mandou falar. E eu tô entregando aqui e agora é com vocês, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. A bênção chegou dentro daquele lar, a bênção chegou dentro daquela casa, a bênção chegou para aquela família, a bênção está chegando para vocês, tá? A bênção está chegando para vocês. O inimigo, ele faz de tudo, pessoal, né? Para poder travar, para poder amarrar, para poder prejudicar, tá? Olha, gente, eu vou falar. O mundo espiritual é sério. O mundo, se as pessoas levassem mais a sério, o mundo espiritual, muita coisa na sua vida estava dando mais certo. Se vocês levassem mais a sério, quando eu falo levar mais a sério, gente, é o quê? Tem pessoas que elas acreditam muito em Deus. Ué, apóstolo, para acreditar, claro. Mas por você acreditar muito em Deus, você tira todo o crédito que o inferno tem. Ué, mas o inferno tem crédito? Não é que ele tem crédito, mas ele tem poder. E você não pode subestimar o inferno. Subestimar é uma pessoa que, ó, não tá nem aí. Ele existe e ele é um reino poderoso. Ele existe. O reino, tem gente que não gosta de ouvir isso. Tá? Já falei, eu vou falar. Tá? Tem gente que não gosta. Você quer ficar sendo enrolada? Você quer ficar com a tua vida ruim? Ou você quer o reino, pessoal? Presta atenção. Para vocês terem noção, eu já vi pessoas incorporarem e botar sangue, o demônio fazer a pessoa intimidade, fazer a pessoa botar sangue pelo nariz e pelos olhos. Eu já vi isso, eu fiquei horrorizada, botar espumar sangue pela boca.
Eu já vi pessoas incorporadas, pessoas manifestadas com uma obra infernal. Elas, como é que fala aquele negócio com o cantinho da boca, que tem gente que, como é que é o nome daquilo? Esqueci agora. Como é que é o nome? Amém, Rondoval. Como é que é? Aquelas espuminhas. Vocês sabem o que é. Esqueci o nome. Entendeu? Espumando, né? Eu já vi as pessoas espumando e assim saindo sangue. E a pessoa incorporada. Não, tem aqui, não, que herpes. É coisa de a pessoa que fica espumando, babando, Eu já vi. E aí eu ouvi o pastor falando assim, ó, para de fazer esse homem sangrar agora. Demônio, para de fazer ele sangrar. Deus que me perdoe. Olha, pessoal, o mundo espiritual, ele é coisa séria. Não, eu tava aqui convulsão. Não. É quando a pessoa tá... Deus me livre. Eu entendi, Flávia, que você quis botar aí. Mas pode até ser esse nível aí mesmo. Mas a pessoa não tava tendo convulsão, não tava tendo nada. A pessoa tava incorporada, entendeu? É uma baba, entendeu? E tava saindo, espumando sangue, que o próprio demônio tava fazendo a pessoa possuída. E o que isso quer dizer? Isso daí quer dizer que o quê? Que o mundo espiritual que a treva é fraca? Não é não, gente. Entendeu? Não é não. Então nós temos que saber lidar, saber trabalhar, tá entendendo? Saber lidar, Deus abençoe, Marcos. Saber lidar, saber trabalhar e vigiar, tá, pessoal? Tá? Para a gente se preservar e preservar as pessoas que nós amamos. Entendeu? Para a gente saber se preservar, é tipo uma baba, entendeu? Tá compreendendo o que Deus está falando com vocês, pessoal? Em nome de Jesus? Tá entendendo? O pior, gente, só não aconteceu na casa, né? Na casa de Ló, porque Ló ele estava coberto por votos que Abraão ele apresentava pela oração de Abraão, tá? Tem coisas na sua família que só não acontece pior com eles por causa de vocês. Por causa de vocês. Entendeu? Por causa da fé que vocês têm. E Deus está falando aqui, tá? Eu vou guardar, eu vou preservar, eu vou blindar, tá? Eu já estou dentro do teu lar. Eu vou guardar, eu vou livrar, eu vou preservar. Deus está dando livramento nessa noite de hoje de assalto. Várias pessoas aqui. Deus está dando livramento nessa noite de hoje de assalto. Várias pessoas aqui nesta live estão recebendo livramento de assalto. Oi, Sueli. Oi, Sueli. Sueli, Deus está visitando o teu lar, minha mulher de Deus. Está visitando a tua casa. Porque Deus me fala de um espírito de divisão. Deus me fala de uma contenda. Sueli, eu vejo como se fosse uma briga, uma confusão. Eu vejo... Ai, Jesus. Eu vejo como se fosse uma faca. Tá repreendido, Jesus. Eu vejo como se fosse uma faca. Uma briga. Eu vejo alguém, Sueli. Essa revelação é para você. Eu vejo uma discussão em um lugar, como se fosse uma casa. E alguém pegando como se fosse uma faca. E indo para cima de alguém. Deus está entregando o livramento para você de uma discórdia. A palavra está queimado isso, né? Entendeu? Discórdia. Deus está jogando por terra a discórdia, uma confusão, uma briga que haveria. E nessa briga, alguém iria pegar uma faca. Tá entendendo, gente? Alguém iria pegar uma faca, ô Sueli. Mas recebe esse livramento, tá? Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Como é que Deus traz as pessoas na hora certa, né? Na live. Como que Deus, ele traz as pessoas certas na hora da live. Apresentem um voto de 91 pela casa de vocês, pela família de vocês. Apresentem, pessoal. Quem puder apresentar, guarda a casa de vocês, tá? Guarda a casa de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Seu pai é o que? Entregador? Não entendi o que é, mas por que você colocou isso? Tá entendendo, gente? Houve bênção na casa de Ló, tá?
E aconteceu o pior, aconteceu só com a mulher de Ló, porque ela não quis acreditar, entendeu? Ela não quis acreditar. Quem não acredita dá nisso, infelizmente. Quem não acredita paga preço, tá entendendo? Quem não acredita, já fez o Cleiton? Fez por onde? Por onde que você fez o voto? Você fez o voto, é isso que tá falando? Aqui, ó, Ana Maile botou, ó, apóstola, meu pai é entregador. Aí eu falei, por que você tá botando isso? Ela botou, porque você falou sobre acidente, meu pai é entregador. Olha aí, ó, alguém vai pensar que eu sei disso. Eu falei negócio de moto, alguma coisa assim? Olha aí, ó, olha aí. Foi pra ela, eu entreguei pro nome dela. Tá entendendo, gente? Faz o voto, tá? Se puder você fazer, faz. Por isso que eu falei, tem várias pessoas aí na live. Entendeu? Várias pessoas aí na live, várias. E aí, ela botou, foi isso mesmo. Fez pelo PX. Você mandou o seu número, o seu, como é que é o nome? Tá, eu tenho que achar, então, por onde que você fez aqui. Como é que é o nome dele? O Cleiton, eu tenho que achar. Você mandou lá pra mim? Você mandou pra mim pelo WhatsApp? Mandou pelo telefone? Manda lá, tá? Pra mim poder falar com você. Tá compreendendo? Sim, é pra ele mesmo. Entendeu, minha filha? Recebe o livramento, tá, Ana Maile? Tá? Recebe o livramento. O que eu vi é como se fosse um acidente. Tá entendendo? Não tem um número? Você não tem um número? Deixa eu ver aqui. Tá compreendendo? Em nome do Senhor Jesus? À noite, eu preciso que o irmão esteja aqui na live. Tá? Como é que é o nome dele? Cleiton. Você sempre tá na live, Cleiton. À noite você precisa estar na live que aí eu coloco o número, tá? Porque agora eu não tenho como colocar o número pro irmão, tá bom? Aí eu coloco o número, tá? A senhora não tem, gente, porque são vários números que eu tenho, entendeu? Então eu tenho que ver qual é o número que eu vou ter que colocar pro irmão poder entrar em contato, tá bom? Aliás, você enviar e eu poder mandar o áudio, tá bom? Em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Tem várias pessoas aí entrando, né? Boa noite, pessoal, você que tá entrando, tá? Você que tá entrando, não deixou o like, deixa o like, tá? Por favor, em nome do Senhor Jesus, hoje o que Deus tá fazendo nessa live, tá entregando livramento dentro da casa de vocês, tá, gente? Tá entregando livramento no meio da família de vocês, entendeu? Para os filhos, para vocês, mas também principalmente para pessoas da sua parentela, tá entendendo? Porque tem muitas pessoas que estão aqui na live, você tá porque a preocupação é alguém da sua casa, entendeu? A preocupação é alguém da sua parentela, tá compreendendo? Em nome do Senhor Jesus, mas Deus está guardando a sua família, Deus está guardando a sua casa, tá? Em nome do Senhor Jesus. Quero que vocês coloquem aqui nos comentários, tá? Deus cerca a minha casa, cerca a minha casa, cerca a minha família, cerca com seus anjos. Coloca nos comentários, pessoal. Cerca, Senhor. Cerca, Senhor. Cerca em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aquele que confia em Deus, Deus não abandona, tá? Virgínia Saldini, eu vejo como se fosse uma pessoa, eu vejo como se fosse uma mulher, uma menina. E Deus está visitando a corrente sanguínea dela. Eu via como se fosse o inimigo tocando, querendo colocar uma seta de enfermidade na saúde de uma menina, tá? Querendo colocar uma seta de enfermidade na saúde, na corrente sanguínea, no sangue dela. Entendeu? No sangue de uma mulher, de uma menina da sua família. É Virgínia Saldini, tá? Recebe, tá? Esse livramento aí. Recebe esse livramento. Isso, é isso aí, Cleiton. Tá entendendo? Toma posse em nome do Senhor Jesus. Deus está livrando. Deus está livrando pessoas aqui. Deus está livrando casas aqui. Deus está livrando em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Deus está falando, estou trazendo salvação. Estou trazendo salvação. Tá entendendo?
Estou trazendo salvação, Adriana Cândida. Deus visita, tá? A tua vida. Deus visita a sua vida com poder e autoridade nessa noite de hoje, em nome do Senhor Jesus, tá? E manda dizer para você, tá? Que a mão dele está estendida, tá? E a obra do inimigo está sendo frustrada. Deus manda dizer para o irmão que a mão dele está, para a irmã, que a mão dele está estendida e que a obra do inimigo está sendo frustrada, tá? Deus já selou a sua vitória. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Toma posse, tá? Naquilo que Deus ele está entregando. Deus já enviou o livramento, tá? Antes do mal chegar. Deus está falando para pessoas aqui, já entreguei o livramento. Já entreguei o livramento antes do mal chegar. Tá entendendo, gente? Em nome do Senhor Jesus. Aí, ó, olha o que a Virgínia Saldini botou. Minha filha tem anemia. Alguém vai achar que eu sei disso. Quem viu o que eu acabei de mandar para ela, o que eu acabei de falar para ela? Quem viu o que eu acabei de falar para Virgínia Saldini? Que eu vejo uma garota, eu vejo essa garota com uma enfermidade, ou uma seta no sangue. Quem prestou atenção no que eu falei para Virgínia Saldini? Olha o que ela botou. Cadê? Ai, Jesus, agora o apóstolo não tá aqui. Presta atenção. O que ela botou aí? O que ela botou aí? Que a filha dela tem o quê? O que ela botou aí? Gente, eu não tô aqui de brincadeira, não. Ela tá tomando remédio para anemia. Olha aí tem gente que tá achando que eu tô de brincadeira aqui. Que eu tô brincando com os outros. Vou falar, é muita falta de fé uma pessoa assim. Alguém vai achar que ela falou alguma coisa comigo, que ela não sente nada não, gente. Acabei de ver uma menina. Eu via. E Deus falava do sangue. Que estava visitando o sangue. Isso daí, me desculpa, mas isso daí é espiritual, tá? Isso daí não é... Porque tem coisa, gente, que é, né? É de ordem natural, mas isso daí não é. Não é. Não é de ordem natural. Ela botou, de jeito nenhum, a senhora nem falou comigo. Mas porque tem que falar, né? Porque tem gente que pode pensar. Tem gente que pensa. Entendeu? Tem gente que pensa. Tá entendendo, gente? Em nome do Senhor Jesus? Mas olha só, deixa eu te falar. Ô, Virgínia, se Deus está mostrando aqui uma coisa que não teria como saber, é impossível que Ele não está resolvendo. O que Deus, Ele revela, Ele resolve. Então receba, tá? Receba isso. Você não fez o voto? Tá cobrindo ela. Pobre de espírito. Tá entendendo, gente? Você não fez? Você apresentou, não apresentou? Então fiquem tranquila. Tá? O voto vai cobrir ela. Olha, gente, essas pessoas que estão fazendo o voto, não é para você fazer uma vez na vida e só quando a apóstola falar de novo, não. O certo é vocês apresentarem esse voto todo mês. Todo mês vocês terem a responsabilidade da apóstola falando, lembrando. Preciso do senhor aqui, apóstolo. Por favor. Vocês têm que apresentar. E a apóstola não falou, mas aqui, ó. A apóstola não lembrou, não, mas ó, o voto que eu preciso apresentar do Salmo 91 para cobrir minha casa esse mês aí. 91. Vai lá. E bota o nome da família. Você tá em dia com Deus. É todo mês. É isso aí, Rondoval. Agora você entendeu o recado. Você principalmente, Rondoval. Você principalmente. Você sabe muito bem por que eu tô falando isso para você, Rondoval. Você sabe. Você sabe por causa daquilo que você conversou comigo. Né? Você sabe. Todo mês vocês têm que apresentar. Mesmo que eu não fale. Porque hoje eu tô falando. Mas pode ser que eu não sei. Eu estou falando porque Deus está mandando eu falar. Tá entendendo, pessoal? Aí tem pessoas que só esperam a gente voltar a falar de novo para elas fazer. Não faz isso, gente. Não faz isso. Entendeu? Vocês têm que ter essa responsabilidade com Deus. Assim como Deus tem responsabilidade com a gente. Tá entendendo? Assim como Deus tem responsabilidade, a gente também tem que ter responsabilidade com Deus. A gente também tem que ter responsabilidade com Deus. Tá compreendendo em nome do Senhor Jesus? Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é perfeito. Deus é um Deus que opera sinais, não vai dever nada para ninguém.
Deus, ele não vai dever nada para ninguém, tá entendendo? Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus e glórias a Deus. Glórias a Deus. Gente, vamos orar, preparando as coisas que vocês precisam, tá? Essa mulher chamada Jussara, tá? Deus está visitando uma pessoa da sua família e está entregando um livramento. Porque eu vejo uma pessoa em uma cama e essa pessoa é um homem. Eu vejo um homem doente, deitado em uma cama. Presta bem atenção, em nome do Senhor Jesus, tá? Não sei quem é você, mas Deus manda dizer, tá? Que Ele é aquele que faz e desfaz. É isso que Ele manda te entregar, tá? Ele é aquele que faz e desfaz. Eu vejo um homem que tem alguma ligação com você. E esse homem deitado em uma cama, como se estivesse com uma enfermidade. Como se estivesse com uma enfermidade. E Deus manda dizer assim para você, tá? Eu sou aquele que faço, eu sou aquele que desfaço. Recebe o livramento aí, enfim, a libertação, a cura, tá? Deste homem, tá? Em nome do Senhor Jesus, tá? Tem alguma coisa aí que vai ser um decreto, tá? Não é um decreto. Entendeu, Jussara? Entendeu? Glórias a Deus, aleluia. Simone Ribeiro botou assim: apresentei uma oferta na semana passada e Deus deu um livramento ao meu filho de moto. Um menino bateu na moto dele e só Deus deu, e por Deus, só deu uma luxação no pé e três machucados no pé, só deu uma luxação no pé e ela glorifica a Deus. É um livramento, meu filho de moto, um menino bateu na moto dele. Mas era para ter acontecido pior, né? Era para ter acontecido pior, tá entendendo? Mas o que? Ela apresentou aí um voto, uma oferta e Deus cobriu o filho dela, né, gente? É o que a gente explica aqui, né? Para vocês sempre fazerem isso, tá, pessoal? Tá bom? Faz e bota o nome. Isso aqui é pro meu filho. Faz e bota o nome. Isso aqui é pra minha vida financeira. Faz e bota o nome. Isso aqui é pra sei lá o quê. Isso aqui é pra minha finança. Isso aqui é pra minha porta. Isso aqui. Faz, gente. Faz. Porque presta atenção. Porque nós, entendeu? Essa menina chamada Tamires tem que fazer voto. Isso daí é maldição, minha filha. Entendeu? Mas ela, olha o que ela botou. Meu exame deu positivo para a gravidez. No outro dia fiquei sabendo que abortei. Tô falando, entendeu? Abortou. Porque estava com sangramento, porque os médicos não deram certeza. Estão na dúvida. E ela tem que fazer voto. Porque isso daí é maldição. Não tem um assunto certo. É isso aí, posso. Entendeu? Eu já tinha lido. Tem que fazer. Isso aí é maldição. E só vai quebrar com voto. Não adianta, gente, fugir disso. Entendeu? Eu tô falando aqui. Tem coisas que tem que fazer. Não tem para onde fugir. Não vai. Eu já falei pra vocês isso. Aí. A menina entrou aqui, conseguiu, essa Tamires aí, o que ela queria. Entendeu? O que ela queria tanto, conseguiu. No outro dia, fiquei sabendo que ela abortou. Entendeu? E o médico não sei o quê. Entendeu? Isso daí tem que fazer voto. Não tem. Tem coisas que não tem o que ficar falando muito. Tem que pegar e tem que fazer. Entendeu, pessoal? Olha, gente, eu sou muito direta, entendeu? Muito direta para falar as coisas, entendeu? Tem coisas que não adianta a pessoa entrar aqui e ficar pedindo revelação, entendeu? Dentro da revelação você tem que apresentar um voto, vai ter que apresentar e é isso aí. Entendeu, gente? Não adianta querer burlar a regra espiritual. Regras são regras e não são não é minhas, não. Entendeu? É um mundo espiritual. Tem as suas regras. Ele tem, gente. Parece que não, mas tem. Entendeu? Parece que tem. Ela tá apresentando aqui, tá? Eu vou separar o teu nome, mas você precisa fazer o de 91, tá? E Tamires, você precisa fazer o do 91, meu amor. Quando você puder, 91, para quebrar essa maldição, tá?
Você apresenta, você bota teu nome e bota a data do seu nascimento, tá? Aí quando você fizer, aí eu vou separar o seu número de telefone, que ali eu envio um áudio para você. Tá, pessoal? Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Gente, eu vou encerrar agora aqui. Quem ainda tiver que fazer, se quiser fazer, faça, tá? Enquanto eu estou aqui ainda em oração, tá bom? Que ainda hoje eu envio o áudio para vocês de oração, tá bom? Pode fazer aqui pelo Superchat ou pode fazer também pelo PX. À noite também, mesmo que eu não fale, porque eu não sei, tá? É Deus que entrega a palavra, tá, pessoal? Você vê que desde o começo até o final hoje está sendo assim, porque Deus quer que seja assim. Então, não sei como vai ser o que Ele quer que eu faça à noite, tá? 10h30 eu tô aqui, tá? Talvez eu acho que eu tenha entre um pouco mais cedo hoje, tá? Por volta de mais 10h15, por aí eu posso estar entrando. Tá? Mas fica atento, tá? Para você entrar na hora que a gente entrar. Como é que eu faço para entrar na hora que entrar? Esteja lá. Kátia Belúcio, você fez qual voto que você fez? Qual foi o voto? Kátia Belúcio. Dá uma olhada para mim, apóstolo, por favor. Tá? Kátia Belúcio. Gente, esse número que vocês vão receber o áudio, tá? Vocês não vão conseguir ficar falando comigo, tá? Aquilo ali é um áudio. Eu vou falar com vocês, vão receber o áudio ali, naquele momento, tá, pessoal? Tá bom? Amém? Rapidinho, apóstolo, vê aí pra mim. Que a gente vai entrar. Ela fez de 91. A Kátia Belúcio, ela tá falando que ela fez de 91. Tem a Kátia e tem o... Como é que é o nome dele mesmo, Jesus? Aquele rapaz que entrou aqui na live. O Cleiton. Cleiton Silva, né? E a Kátia também? Então, apóstolo, eu preciso que o senhor... Maria de Fátima. Kátia, seu nome tá como o quê aqui? Você fez pelo nome de quem? Kátia. É ela mesmo. Kátia... Não, Kátia Belúcio. Seu nome está como Kátia Belúcio? Preciso saber. Entendeu? Entendeu? Pessoal, as pessoas que fizerem com o Salmo 91 vão receber a oração. É Salmo 91. Tá bom, gente? Tá bom? Em nome de Jesus. Tá? Como é que é o nome dele? O Cleiton. Tá, Cleiton? Mais tarde eu vou estar colocando aí um número. Você fica atento, tá? Me dá aqui, apóstolo, o dela, por favor. Tá entendendo? As pessoas que fizerem com 91, só com voto de 91, pessoal, por favor, tá? Não adianta vocês quererem fazer o que vocês querem fazer, pessoal, tem que fazer o que Deus está falando para fazer, gente, tá bom? Em nome de Jesus. Se fizer o de 91, vocês vão receber a oração, tá? Agora a gente vai fazer a oração, vai todo mundo receber. Apóstolo, mas é assim, Vocês sabem que eu sou sincera, pessoal, com vocês, entendeu? A gente tem que fazer as coisas direito para as coisas dar certo, pessoal. Não adianta eu fazer uma coisa, meia boca, para enrolar vocês, e eu não vou enrolar, porque eu não sou mulher para ficar enrolando ninguém. Eu não sou, essa não é minha índole. Eu não sou assim. Não sou. Ou é ou não é. Quem me conhece sabe como é que eu sou. Entendeu? Então não adianta eu falar, explicar e fazer algo aqui para algumas pessoas, mais ou menos, vocês não vão saber. As coisas não vão acontecer. Eu quero que aconteça. Tá? Tá entendendo? Então, se eu tô falando que tem pessoas, às vezes, que faz ali com um valor e fala que fez com outro, não precisa fazer isso. Entendeu? Tá? É só vocês se esforçarem para quando vocês conseguirem fazer, as coisas acontecerem. Tá, gente? Em nome de Jesus, vamos orar? Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento a vida de todos da live. Que sejam todos consagrados e visitados pela tua unção de livramento, unção de libertação, unção de prosperidade, unção de cura. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu estou aqui para fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, para os abençoar. Porque quando a gente faz conforme o Senhor quer que a gente faça, aí sim,
Pai, eu peço ao Senhor que até aqueles que não puderam apresentar os seus votos, eles estão também sendo visitados, eles também estão sendo alcançados, eles também estão sendo, meu Pai, protegidos e blindados. Pai, porque foram pessoas que o Senhor selecionou, chamou para apresentar o voto. Não é a live toda, mas ali tem algumas pessoas. E essas que apresentaram já estão, meu Pai, em visitação do céu, porque assim eu creio, assim seja, assim será. Pai, todos que aqui estão, sem exceção de ninguém, sejam alcançados pela Tua graça, sejam alcançados pela Sua misericórdia, sejam alcançados, meu Pai, com o Teu poder. Em nome do Senhor Jesus, passa, meu Pai, agora com o Teu poder sobre as roupas, sobre os documentos, sobre a saúde, sobre as chaves, sobre as alianças, sobre a água. Eu não sei o que está sendo apresentado nesse momento, mas que seja agora tudo abençoado e consagrado. Pai querido e Pai amado, em nome do Senhor Jesus, até aqui eu entrego a mensagem e eu os abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você recebe, declare dizendo, eu creio, eu tomo posse em nome do Senhor Jesus. Escreva aqui nos comentários que assim seja, assim será, que assim seja, assim será, que assim seja, assim será, em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Glórias a Deus, aleluia. Que Deus abençoe, tá? Você que fez, tá? Estaria enviando o áudio, tá? Você vai ouvir esse áudio, prestar atenção no áudio, orar comigo e vamos quebrar essa maldição. Amém? Um beijo, fiquem todos na paz e até 10h30 da noite de hoje, em nome de Jesus. Um forte abraço, pessoal. Estão todos abençoados em nome de Jesus.